Hoje nós vamos ver um tema que é extremamente importante, que é a interação do campo eletromagnético com o átomo de um elétron aqui no caso. Esse tema é importante porque, na verdade, tudo que nós vemos ao nosso redor, ou tudo que nós sabemos a respeito dos átomos, advém desse tipo de interação. Advém de como a luz interage com o sistema atômico. Não é? É através desse tipo de interação que nós enxergamos tudo ao nosso redor. E também é através desse tipo de interação que nós somos capazes de estudar a fundo como é a estrutura do átomo e relatar tudo aquilo que nós fizemos até agora, com todos os níveis de estrutura, com todos os efeitos, com todos os fenômenos que acontecem quando nós tratamos de um elétron preso a um próton, formando esse átomo de um elétron. Então hoje nós vamos falar da interação dos átomos de um elétron com um campo que não é um campo estático. Na última aula nós vimos um campo elétrico estático, um campo magnético estático. Agora nós vamos ver o campo eletromagnético, que, como você sabe, é um campo oscilatório e que, portanto, a forma de interagir com o átomo, os efeitos que isso vão causar são diferentes, não é? Já que esse campo existe momentaneamente e depois desaparece, existe novamente momentaneamente e desaparece e assim por diante. Nós vamos começar lembrando como eu descrevo o campo eletromagnético. Nós queremos, de alguma forma, chegar, porque é muito interessante que as propriedades dos níveis atômicos, dos estados atômicos, vão se manifestar nessa interação de formas distintas. Primeiro tem que haver conservação de energia. A energia que o campo é capaz de fornecer para o sistema atômico tem que ser aquela que o sistema atômico é capaz de receber de alguma forma, promovendo o acúmulo dessa energia através das mudanças de estado. Isso é o que nós chamamos de transições, né? Por outro lado, é necessário que os estados possam, de alguma maneira, ir de um para outro com a interação desse campo. Isso cria chamadas regras de seleção. Então, esses são os dois aspectos principais que nós vamos ver nessa aula. Muito bem, então, nesse processo da interação da radiação de átomos de um elétron, nós vamos primeiro começar lembrando como é o campo eletromagnético. Quer dizer, que tipo de campo externo nós vamos incidir sobre o átomo, tá certo? Para considerar as consequências disso. Então nós sabemos que um campo eletromagnético é, na verdade, descrito por um potencial vetor e um potencial escalar. E nós vamos escolher aqui, e aí o campo elétrico e o magnético são dados por pelo gradiente do campo escalar e a variação temporal do campo do potencial vetor. E o campo magnético, obviamente, é o rotacional do potencial vetor. Mas, como nós sabemos do eletromagnetismo, é possível escolher um gauge, e aqui nós vamos escolher o gauge de Coulomb, onde o potencial escalar e o potencial vetorial obedecem determinadas propriedades. Nós vamos considerar que o potencial escalar é zero e que o potencial vetorial ele obedece a operação matemática de que o divergente dele é zero. Isso é possível sem, de fato, alterar em absolutamente nada o potencial vetor, que será o potencial que vai descrever o campo eletromagnético. Também lembrando um pouquinho o eletromagnetismo, o potencial vetor é obtido da mesma maneira que os campos eletromagnéticos de uma equação de onda, cuja solução tem uma parte espacial e uma parte temporal. Então, ao colocar uma onda eletromagnética nas equações de Maxwell, nós obtemos que o potencial vetor que descreve essas ondas tem uma amplitude que depende do espaço e uma dependência temporal que é oscilatória e que aqui está representada pela exponencial de I ômega t e, obviamente, do seu complexo conjugado. Então, esse potencial vetor, de alguma maneira, representa para nós a presença do campo eletromagnético
né, interagindo com um átomo. E como nós vamos lidar com ondas planas, essa dependência espacial do potencial vetor pode também ser mostrada como sendo algo oscilatório no espaço. Então, também o potencial vetor também é uma onda plana desse tipo, com uma oscilação, né, do tipo E elevado a IKR, onde K é o vetor de onda, que nós sabemos, que pode ser escrito como a frequência dividida pela velocidade da luz, e nós vamos lidar essencialmente com as chamadas ondas transversais, que são ondas, né, que se propagam com os campos transversais à direção de propagação. Isso tudo é representado pelo fato de que o produto escalar do K com a direção do vetor, a direção do potencial vetor é zero. Então nós estamos lidando com uma onda plana incidindo sobre um átomo de um elétron, que nós extensivamente resolvemos. A radiação eletromagnética tem algumas características que é importante a gente resumir aqui, antes de começar esse processo de interação. Uma delas é a energia que a radiação carrega, não é? E a densidade de energia carregada pela radiação, ela pode ser calculada, e também do eletromagnetismo, nós aprendemos que através da média temporal dos campos, nós somos capazes de determinar a densidade de energia numa determinada componente espectral. Quer dizer, o campo para nós pode ser construído a partir de várias componentes, né, várias frequências. Nós estamos pegando uma delas. Cada componente dessa produz uma densidade de energia que é dado por 1/8π vezes a soma dos quadrados dos campos. E como cada campo é expresso pelo potencial vetor, nós podemos expressar essa densidade de energia em termos da amplitude do potencial vetor. Basta substituir o E e o B. O E nós temos que substituir pela derivada temporal do A, e o B nós temos que substituir pela derivada pelo rotacional do A, que é uma derivada, uma composição de derivadas espaciais. Quando nós fazemos isso, substituímos nessa fórmula, que é uma fórmula muito conhecida, da densidade do campo eletromagnético, nós obtemos que a densidade de energia no campo eletromagnético depende essencialmente da amplitude ao quadrado do potencial vetor, vezes termos numéricos que dependem da frequência e da velocidade da luz. Agora, nós vamos invocar aqui o fato de que essa densidade, vamos invocar a ideia do fóton, né? E ao invés de escrever apenas a densidade de energia pela amplitude, vamos escrever pelo número de fótons capazes de estar num certo volume de controle. Tá, então, se nós imaginarmos que essa radiação está num volume de controle que nós vamos chamar de V, então, chamando o volume de controle de V, nós temos que a mesma densidade, não é? A mesma densidade de energia do campo eletromagnético pode ser escrita como sendo o produto do número de fótons, neste modo, né, nessa frequência, vezes a energia de cada fóton, dividido pelo volume de controle. Então essa é a densidade de energia, uma forma de, vamos dizer, quantizar o campo eletromagnético, utilizando aqui a densidade de energia. Mais adiante, isso pode ser feito de uma forma mais rigorosa, através realmente da quantização do campo eletromagnético e a interação desse campo quantizado com o átomo, numa aproximação que nós chamamos da aproximação da eletrodinâmica quântica, que é extremamente importante para explicar a emissão espontânea, como nós vamos ver adiante. Muito bem, o resultado disso é uma expressão interessante, é que quando eu igualo as duas, eu imagino que tanto tratando o campo eletromagnético como onda ou como fótons, a densidade de energia deva ser a mesma, e isso então me permite igualar e obter uma expressão que é uma expressão da amplitude do potencial vetor em termos do número de fótons contidos nesse modo do campo eletromagnético. Então, para nós, a amplitude do campo eletromagnético, do potencial vetor,
ao quadrado é proporcional ao número de fótons, dividido aqui várias constantes, inclusive a constante de Planck, constantes numéricas, a frequência e o volume de controle. Então, nós temos aqui uma expressão que mostra que, de fato, a amplitude do potencial vetor, que é o que vai efetivamente determinar a interação com o campo, com o átomo, né? Ela depende do número de fótons presentes em cada modo. Isso, como eu disse, pode ser feito também com rigorismo maior, utilizando a quantização do campo eletromagnético. Mas é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, de uma forma um pouco mais intuitiva. Então, nós vamos considerar sempre a amplitude do campo como sendo proporcional ao número de fótons presente nesse modo do campo eletromagnético. Então, nós estamos quase que prontos para interagir esse campo eletromagnético com o átomo. Mas antes disso, deixa eu também relembrar que nós gostamos de expressar a quantidade de energia no campo eletromagnético através da chamada intensidade. Intensidade nada mais é do que o fluxo de energia no campo eletromagnético, que é obtido através da densidade vezes a velocidade, como todo mundo sabe. Então, essa intensidade, que é quanto de energia eu tenho por tempo, por unidade de área sendo transferida ou conduzida nesse campo, ela é o fluxo, não é verdade? E ela é a densidade de energia vezes a velocidade da luz. Como nós já calculamos a densidade de energia, então essa expressão pode ser facilmente fechada e nós então somos capazes de expressar a intensidade com função do número. Obviamente a intensidade de energia, ou a taxa, né? A densidade de taxa de energia, o quanto de energia por unidade de tempo, por unidade de área eu carrego, o fluxo de energia, ele é proporcional ao número de fótons que eu sou capaz de colocar nesse modo, ou eu tenho nesse modo da radiação eletromagnética. Também isso é importante porque nós podemos querer expressar a intensidade em termos de número, o número em termos da intensidade ou a amplitude do potencial vetor em termos dessa chamada intensidade ou fluxo da radiação eletromagnética, fluxo de energia na radiação eletromagnética. Muito bem. Dado que agora eu tenho, então para nós a radiação eletromagnética é caracterizada por esse potencial vetor, com essas características que eu descrevi. E agora nós estamos prontos para poder, de uma forma ou de outra, interagir com o átomo. E o átomo, para nós, ele vai ser uma newtoniana, que pode conter vários termos. Aqui, por simplicidade, eu estou colocando a newtoniana, a primeira newtoniana, que é simplesmente a parte cinética mais a parte potencial, onde o momento conjugado tem que ser substituído por uma soma incluindo o potencial vetor. O momento P é agora substituído por P, né, mais a carga sobre C vezes o vetor A. E isso, então, representa exatamente todos os fenômenos físicos que vão acontecer na presença desse campo. Essa newtoniana deve ser escrita agora de uma forma um pouco mais ampla. Então eu vou escrever essa newtoniana de uma forma mais ampla, né? Vou expandir esse termo aqui de cima e o que eu vou obter, colocando na equação de Schrödinger dependente do tempo, são vários termos. Então eu tenho um termo aqui que representa o átomo na ausência desse campo eletromagnético, que nós vamos chamar de H0, e eu tenho um resto aqui, que na aproximação que eu estou considerando tem apenas dois termos, porque nós estamos trabalhando num gauge onde o divergente de A é zero, né? Então restam esses dois termos. Um termo que é A escalar com o momento, portanto é A escalar gradiente, e um termo que é A quadrado. Esses termos, na verdade, representam dois tipos de interação da radiação com o átomo e terão que ser tratados de forma independente. Esse primeiro termo aqui, ele é proporcional a A, portanto ele é proporcional ao número de fótons presente no campo, proporcional à intensidade e sua dependência temporal, que efetivamente representa um pouco a energia, é exponencial de E elevado a I ômega t.
Já o termo quadrático é um termo que, como vocês podem ver, vai depender do n quadrado. Então é uma interação que não depende do número de fótons presente no campo, mas depende desse número ao quadrado. Vai depender da intensidade ao quadrado. E se eu olhar a dependência temporal, vai depender da exponencial de 2i ômega t, que efetivamente é a energia do sistema, e portanto você vê que a energia, enquanto no primeiro termo, o quanto vai ser, nós estamos falando de transferência de energia do campo para o átomo, é uma unidade de H cortado ômega, para esse outro termo será 2 unidades de H cortado ômega, e portanto a gente fala que esse aqui é uma interação não linear, enquanto essa aqui é uma interação linear. Então esse termo aqui será responsável pela interação não linear, e esse aqui pela interação linear da radiação com o sistema atômico. Como vai ser quase que impossível a radiação interagir simultaneamente via uma interação que depende de n e uma que depende de n ao quadrado, né? Então nós podemos considerar essas duas interações de forma independente. Consideramos uma, depois podemos voltar e considerar a segunda, esse termo quadrático. Muito bem. Então vamos considerar a primeira interação e, em vista da primeira interação, a nossa Hamiltoniana pode ser reescrita. Então estaremos reescrevendo a Hamiltoniana, onde só levaremos em conta o primeiro termo, que é o termo proporcional a A. E como eu disse, é uma interação linear, é uma interação que vai transmitir um fóton de energia de cada vez para o sistema atômico. Bom, como que eu resolvo esse problema? Bom, eu tenho que lembrar aquilo que nós revisamos de teoria de perturbação dependendo do tempo. E eu deixei bem claro que nesses casos onde você tem campos oscilatórios interagindo com um átomo, o que acontece é que há uma promoção, né? O sistema pode estar originalmente num estado atômico e ele vai agora ser promovido para outros estados, tá certo? E essa interação é o que nós chamamos de transições atômicas, que vem desde a origem do átomo de Bohr. Bohr já mencionava, né, no seu modelo, uma das regras do átomo de Bohr é que o elétron poderia mudar de órbitas, né, que eram estáveis, que é equivalente ao que nós vamos fazer aqui, que é mudar de estados. Bom, para resolver esse problema, nós vamos dizer que, a partir do momento que eu incido a radiação eletromagnética sobre o átomo, ele pode, na verdade, ser promovido para qualquer um dos outros estados. Isso, matematicamente, é escrevendo que, colocando que o estado, que a solução desse problema deve ser uma superposição dos estados atômicos, com coeficientes que nós vamos chamar de CK. Esse coeficiente CK, obviamente, ele vai, a essência do nossa aula vai ser calcular esses coeficientes, porque se ele é nulo, significa que aquela componente de estado não participa, a radiação foi incapaz de promover o elétron para aquele estado, né, de acoplar, que a gente diz, com o estado inicial com aquele determinado estado. Mas é interessante você notar que aqui nós estamos levando em conta a amplitude da função de onda, que depende espacialmente, obviamente nós sabemos, mas tem uma fase temporal, que como nós sabemos, a fase temporal de cada estado é a energia, tá certo? Então, cada estado é a parte espacial vezes a parte temporal, e agora o estado completo é a superposição desses estados. Colocando essa função nessa equação, nós obtemos aquilo que nós chamamos de um sistema de equações. Para cada coeficiente desse, que é uma sequência deles, nós obtemos uma equação para a taxa de variação desse coeficiente. Então, basta colocar essa solução aqui e igualar os termos para mostrarmos que esses coeficientes serão dados por uma coleção de equações diferenciais. Isso aqui é uma coleção de equação diferencial, onde mostra que cada estado considerado, o B aqui é um índice que representa qualquer um dos estados, é 1 sobre IH cortado, vezes o elemento de matriz da interação com o estado B e os demais,
vezes os demais coeficientes CK, e aqui o que acontece é que aparece um termo temporal, que é I elevado a ômega KB ou BKT, onde esse ômega é exatamente, em termos de frequência, a diferença de energia dos estados que eu estou considerando. Então, cada estado pode ser acoplado com qualquer outro, tá bom? Como eu não disse nenhuma condição de contorno até o momento, cada estado pode ser acoplado com qualquer outro. E o coeficiente de cada estado vai evoluir dessa forma, que é basicamente a expressão da equação de Schrödinger, dependendo do tempo, para um estado que eu disse que é uma superposição de todos os estados atômicos que eu tenho. Então, no nosso modelo, a radiação mistura todos os estados atômicos. É isso que ela faz. Ela faz com que o sistema possa estar em qualquer estado. E esse coeficiente, obviamente, como nós sabemos, ao quadrado, vai representar a probabilidade de, num determinado instante de tempo, o sistema estar nesse estado atômico. Muito bem. Feito isso, então temos aqui o conjunto de equações que representa a evolução, né, das componentes atômicas para essa interação, mas agora nós vamos colocar uma condição de contorno. Nós vamos dizer que, inicialmente, né, o sistema está num determinado estado K. Portanto, em T igual a zero, ou para T menor que zero, porque aqui o tempo ele vai de menos infinito a mais infinito. Então, no instante que eu ligo a radiação eletromagnética, e agora eu considero o conjunto radiação eletromagnética átomo, o único estado que o elétron encontra-se num estado que eu vou chamar de K, tá certo? Então ele está num estado K, e portanto os coeficientes todos são dados por um CK, que é um delta de Ka. Então aqui eu estou dizendo que, na verdade, o elétron encontra-se no estado A. Condição inicial, nós vamos dizer que está num estado A, representado pelo índice A. Então, portanto, todos os coeficientes CK serão um delta de Ka. Ele só não será zero se o K for igual a A. Essa é a condição de contorno estabelecida. Então, eu agora estou começando o meu problema dizendo que, inicialmente, o átomo se encontra num determinado estado. Se ele se encontra nesse determinado estado, o que eu tenho que fazer agora é ver como que a radiação vai acoplar esse estado com todos os demais. E para um estado qualquer, eu tenho já a variação do coeficiente B, através dessa equação que nós falamos, né? E agora, na verdade, em T igual a zero, esse CK é um delta. Se é um delta, isso já simplifica tremendamente, porque só o estado inicial, qualquer estado só pode acoplar com o estado inicial. Não é isso? Porque os demais não estão ocupados, não tem elétrons. O resultado disso é que aquele conjunto de equações, né, pode ser agora resolvido e nós podemos fazer uma integração considerando a solução em primeira ordem, dizendo que cada coeficiente CB, veja que a minha função de onda ainda continua sendo uma soma, né, de todas as funções. Só que agora, inicialmente, o coeficiente só um estado é presente e dali para frente qualquer um pode ser presente. E eu estou então olhando como é a evolução de todos aqueles coeficientes. Então, cada coeficiente daquela equação evolui, né? O B aqui representa cada um dos estados. Nós estamos considerando em primeira ordem, porque eu posso fazer aquela integral. Nós consideramos apenas o acoplamento desse estado A, né, com o B que você está considerando, que está expresso aqui. E aquele conjunto de equações se reduz a uma integral no tempo, que depende desse H'BA, e esse H'BA é o chamado elemento de matriz, como eu havia mostrado lá atrás. Tá certo? Então agora, se eu considerar aqui o tal o vetor potencial, que representa a radiação, eu posso escrever esse elemento de matriz, né? E tem a parte, aqui nós pegamos a amplitude, toda a parte vetorial é colocada na chamada polarização da radiação eletromagnética, e está nesse termo aqui, que é o epsilon. Então, a parte vetorial é chamada polarização.
Então tem uma amplitude, que nós vimos, depende do número de fótons naquele modo. Aqui tem a parte espacial, a parte temporal, né, e obviamente com a soma do complexo conjugado. Ao fazermos isso, esse elemento de matriz, H' BA, é nada mais do que como que a interação conecta o estado A e B. E obviamente como o A tem aqui o seu complexo conjugado, essa integração, esse elemento de matriz tem duas partes. Uma parte que advém aqui, dessa parte, do primeiro termo, e a outra que vem do complexo conjugado. E nós temos a integral a ser feita de 0 até t, porque nós assumimos que em t igual a 0 é quando esse campo eletromagnético é conectado. Esse elemento de matriz, ou essa, vamos dizer, essa expressão para o coeficiente CB, ele tem dois termos. Aqui existe um termo que é a parte espacial, praticamente é o mesmo, é o complexo conjugado, mas é o quanto essa parte espacial vai conectar, essa operação matemática vai ser capaz de conectar os dois estados, mas tem a parte temporal. E a parte temporal é a integração de um termo oscilatório que depende de ômega-BA menos ômega, onde ômega é a frequência da radiação, né? Ou ômega-BA mais ômega. Então você tem dois termos que, na verdade, como ele é oscilatório, e nós estamos lidando com um tempo de interação maior do que o tempo de vida dos estados e assim por diante, então várias oscilações vão acontecer e esses termos só não serão zero na integração quando o expoente, o argumento oscilatório for muito pequeno. Isso mostra que esse expoente aqui é zero, nesse caso esse termo é importante, ou esse expoente é zero, nesse caso esse termo é importante. O resultado disso, né, é que ou vai acontecer de eu começar no estado A, adquirir um H cortado ômega do átomo, né? É o caso onde EB menos EA vai ser igual a mais ômega H cortado ômega, né? Que é representado aqui por esse ômega BA, vai ter que ser igual a ômega. Nesse caso, o que acontece? Você tinha uma energia no seu sistema, você absorveu a energia equivalente a um fóton. Então, nesse primeiro caso, onde o sistema atômico absorve a energia do campo eletromagnético, né, promovendo os seus estados internos, é o que nós chamamos de absorção de um fóton. Por outro lado, é possível, os dois termos aqui contemplam isso, que o sistema estava num estado de energia, ele cede agora um H cortado ômega de energia para o campo eletromagnético, tá certo? E, portanto, a gente costuma dizer que esse é um caso onde a energia diminuiu e nós chamamos de emissão. Então, ao interagir a radiação eletromagnética com o átomo, a interação mostra que duas coisas podem acontecer. O átomo pode pegar um pouco de energia do campo eletromagnético e acumular nos seus estados internos, ou perder um pouco de energia para o campo eletromagnético. Ou, na verdade, fazer essa troca alternadamente no tempo, tá certo? Que é um equilíbrio. Então, quando nós jogamos energia agora sobre o átomo, do ponto de vista quântico, ele pode, é interessante, que ele pode até perder mais energia. Eu jogo energia sobre o átomo, ele perde mais energia para o campo eletromagnético, tá certo? E isso são as condições que nós vamos agora descrever. Existe também um terceiro processo que não está envolvido aqui, que é a tal da emissão espontânea. Essa emissão aqui é uma emissão chamada estimulada. Ela tem que ter a presença do campo eletromagnético, mas nós vamos ver daqui a pouco que mesmo na ausência de um campo eletromagnético, determinados estados atômicos podem dar energia para os possíveis modos do campo eletromagnético, num processo que nós chamamos de emissão espontânea. Muito bem. Vamos então começar a ver o primeiro desses efeitos, que é a absorção. E ao lidar com a absorção, tá certo? Nós estamos lidando com aquele primeiro termo, ou seja, energia vai do campo eletromagnético para o sistema atômico. Aí então agora eu só considero naquela equação do CB esse termo e faço a integral,
tá certo? Então essa integral, ela é uma integral temporal, mas é um termo oscilatório. Esse termo oscilatório exponencial complexa desse termo pode ser escrito de outras formas, né? E nós podemos mostrar que aquela integral é praticamente uma função delta. Essa função delta, esse delta maiúsculo, nada mais é do que a diferença de energia. Então, só para poder estar completo, né, o delta que eu estou representando aqui, ele nada mais é do que o ômega da radiação menos ômega BA. Tá certo? E a gente mostra que, na verdade, a presença desse delta representa uma conservação de energia. O sistema atômico eu estou jogando quando eles são iguais, aí a possibilidade de transferência de energia. Tá certo? Então vem esse delta. Então, aquela equação que tinha uma integral, a parte espacial nós vamos chamar de M. Esse vai ser o elemento de matriz espacial, que é essa parte espacial do elemento de matriz. E a parte temporal, que está na integração, vai ser uma função delta. Integrar a função delta é trivial. E o que nós obtemos como resultado final nós ainda estamos deixando essa parte espacial do elemento de matriz de uma forma genérica. E o que nós obtemos, então, é uma expressão para o C, que tirou a dependência temporal, virou essa função delta, mas ela virou uma função delta multiplicado pelo tempo, então ela cresce no tempo. Esse é o resultado da integração temporal. E depende desse elemento de matriz ao quadrado. Então a parte espacial está agora colocada no elemento de matriz ao quadrado. Essa é a probabilidade. Como o fluxo de energia ele vem constantemente no tempo, então existe uma taxa de energia sendo colocada sobre o átomo através da intensidade do campo eletromagnético. É normal a gente querer calcular a taxa de transição, que é a derivada temporal desta probabilidade. Então o quanto rapidamente a probabilidade vai crescer com o tempo à medida que eu ligo esse campo eletromagnético. Então essa é chamada taxa de transição ou taxa de mudança de um estado para outro. E a derivada temporal desse termo, né, ela corresponde a essa taxa. E eu posso mostrar como todo o tempo está agora aqui, dado que eu vou considerar a energia do campo eletromagnético, a frequência do campo eletromagnético, igual à frequência entre os níveis, né, de energia do átomo. Então, o ômega BA, ou seja, a diferença de energia entre os estados que eu estou considerando dividido por H cortado, que é o ômega BA, é igual ao ômega da radiação, o delta desaparece, e a derivada temporal, como é linear com o tempo, né? Essa linearidade com o tempo é extremamente importante, porque mostra que nesses tempos curtos que nós estamos considerando, a probabilidade do sistema começar num estado e terminar em um outro estado B qualquer, ela cresce linearmente com o tempo. E o quanto rapidamente ela cresce com o tempo vai depender desse elemento de matriz aqui, que é a parte espacial. As demais grandezas são grandezas características essencialmente do campo eletromagnético. Tá certo? O A, que vai aparecer ao quadrado, ele é basicamente a intensidade do campo eletromagnético. Essa taxa, então, pode ser escrita de acordo com essa expressão, e aí eu vou converter o A quadrado em intensidade, com as devidas constantes, como mostrei anteriormente, e eu tenho, então, a taxa de transição chamada, né? Que é, por unidade de tempo, qual é o aumento, né? Qual é a probabilidade de eu realizar, de eu ocupar um dos estados devido à interação com o campo eletromagnético. Essa taxa, que é por unidade de tempo, pode ser dividida pela taxa com que energia é dado, que também é a intensidade, e o resultado disso é uma dimensão, é uma grandeza com dimensão de área, que como nós sabemos, é a seção de choque. Então a seção de choque, ela pode ser escrita, né? Se eu pegar a taxa com que a energia é absorvida, o que significa multiplicar
a taxa de probabilidade de transição vezes a energia. Então, eu vou multiplicar a taxa que eu calculei, que é a derivada do coeficiente C, vezes a energia dessa transição. Isso aqui é a taxa com que a energia será absorvida. Dividido pela taxa total de energia pelo fluxo total de energia que eu dou, isso me dá exatamente qual é a área efetiva desse processo de absorção, que é o que nós chamamos de seção de choque de absorção. Então, a seção de choque de absorção, que é uma grandeza muito utilizada ao se lidar da interação da radiação eletromagnética com o átomo, é algo que depende das características atômicas e depende também do acoplamento do elemento de matriz espacial, que é o acoplamento espacial, né, do campo com os estados inicial e final que eu estou considerando. Às vezes a gente vai falar nessa transição baseado na chamada seção de choque de absorção. Para a emissão, o processo é bem parecido, só que agora a energia do sistema atômico diminui. Mas, incrivelmente, a taxa, né, quando eu calcular o coeficiente e calcular a derivada desse coeficiente, a taxa de probabilidade desse evento ocorrer é praticamente igual ao que eu tinha anteriormente. As mesmas constantes, a mesma intensidade do campo, tudo é igual. E isso, então, mostra que quando eu ligo um campo eletromagnético, a probabilidade ou a taxa de probabilidade do sistema atômico ser promovido para um estado com mais energia ou para um estado com menos energia, onde a energia necessária casa com a energia capaz de ser transmitida pelos fótons do campo eletromagnético, são iguais. Então essas taxas são iguais e, obviamente, as seções de choque são iguais, porque é a mesma expressão. Só dependendo desse elemento de matriz, que, como eu falei, é o acoplamento espacial entre os estados inicial e final, por essa interação. O fato dessas taxas serem iguais é chamado o princípio do balanço detalhado, tá certo? Que mostra que, obviamente, o sistema tem a mesma capacidade de absorver ou de ceder energia nesse processo de interação do campo eletromagnético com a radiação do campo eletromagnético com o átomo. Então, esses são os dois processos, e eles são expressos por essas relações de taxa que eu havia feito, e, obviamente, pode ser falada seção de choque de absorção e seção de choque de emissão. Mas existe um outro efeito que acontece aí, que, como eu disse, é a tal da emissão espontânea. A emissão espontânea, ela acontece mesmo na ausência de campo eletromagnético. Então, ela é uma troca de energia do átomo para o meio que vai acontecer mesmo na ausência de campo eletromagnético. Obviamente que você não pode estar no estado fundamental, você tem que estar num estado excitado, capaz de ser alterado, o estado atômico tem que ser capaz de ir para um outro estado de mais baixa energia, para que essa quantidade de energia na forma de campo eletromagnético seja emitida. E o tratamento adequado desse processo está no âmbito da chamada eletrodinâmica quântica, QED, né? E nós vamos fazer, da mesma forma que estamos fazendo anteriormente, um approach aqui, porque agora nós estamos falando da emissão, e se a gente lembrar a expressão que eu havia obtido para o potencial vetor do campo eletromagnético, ele é proporcional, essa é a amplitude, né, do potencial vetor, como eu havia determinado anteriormente. Ele depende do número de fótons presente neste modo. Mas quando houver emissão, vai aumentar uma unidade nesse modo. Portanto, não é N que eu tenho que considerar, mas N mais 1. Tá certo? Então, nós temos que modificar isso, introduzindo essa unidade. Então, como dizer que aquele modo que eu estou considerando, ele tem que ter a capacidade de acomodar mais um fóton para que isso aconteça. Esse cálculo todo tem que ser feito, obviamente, com rigor dentro da eletrodinâmica quântica. Mas aqui nós vamos, de uma forma bastante simplificada, adicionar uma unidade a esse N e dizer que essa sim é a amplitude de interação quando o átomo emite um fóton sem ter
sem ter uma interação, né? Ele gratuitamente adiciona um fóton nesse campo, sem interagir com os fótons já existentes naquele modo do campo eletromagnético. Então, para ter essa emissão espontânea, nós teremos que considerar agora a amplitude do potencial vetor dada por essa expressão, que é praticamente aquela que eu venho usando até agora, só que no lugar do N vai entrar um N mais 1. Nesse caso, a taxa de emissão, quer dizer, dado que eu começo no estado A, qual é a probabilidade que eu vou para um estado B? Ela depende, novamente, da derivada temporal, basta fazer a mesma conta, e a gente obtém quase que a mesma expressão, só que agora isso depende de N mais 1. E o que é interessante é que agora eu posso fazer N igual a 0. Eu posso esvaziar esse modo de frequência ômega do campo eletromagnético e ainda ter uma taxa de ocorrência dessa evolução do sistema atômico diferente de 0. Isso cria para nós uma taxa que não depende, né? Basta fazer N igual a 0, então ela passa a independer da presença do campo eletromagnético. Ela só depende da capacidade do sistema que está lá, do espaço, acomodar esse fóton. E essa é a chamada taxa de emissão espontânea. Como você pode ver, ela tem uma dependência com sobre o volume, mostrando que ela terá uma forte dependência com os modos da radiação. Então, essa taxa vai depender de como é o ambiente onde o átomo se encontra. Se ele está numa caixinha muito pequena, onde esses modos são suprimidos de alguma forma, ele não emite. Se ela tiver um universo livre, então todos os modos são acomodados e o elétron pode, de alguma forma, emitir esse fóton, desde que o elemento de matriz espacial permita, que aqui tem também a parte espacial. Nós estamos falando de tudo esquecendo a parte espacial, que é o que de fato acopla o estado inicial com o estado final. Mas essa dependência com o volume de controle, ela mostra que tem alguma coisa aí interessante do ponto de vista de aonde o átomo se encontra e a sua capacidade de dar gratuitamente esse fóton para os modos do campo eletromagnético. Essas contas podem ser feitas de uma forma mais rigorosa e a gente obtém praticamente a mesma expressão para a taxa. Tá? Porque quando eu tenho a taxa, obviamente isso aí é a quantidade de probabilidade por unidade de tempo. E eu posso daqui, né, se eu tenho uma certa população de átomos, eu posso calcular ao longo do tempo qual é a probabilidade de decaimento do átomo, obtendo relações exponenciais, que é o que nós conhecemos para a emissão espontânea do átomo quando está num certo estado. Muito bem, nós não vamos fazer essas contas nessa parte do curso, né, isso poderá ser feito mais adiante, onde a gente quantiza tanto o campo eletromagnético quanto o átomo. Mas é importante saber que eu tenho, então, 3 fenômenos que vão acontecer durante a interação do átomo com o campo eletromagnético. Uma delas é a absorção, outra delas é a emissão, que eu vou chamar de emissão estimulada, e outra delas é uma emissão que não diminui, mesmo na ausência de fótons no modo do campo eletromagnético, que é a chamada emissão espontânea. As 3 eu consigo calcular, conhecendo os estados atômicos, eu consigo calcular qual é a taxa com que isso acontece e, portanto, eu posso escrever equações sabendo a taxa, vezes o número de átomos, quantos átomos serão excitados ou quantos átomos decairão e assim por diante. Isso dá essas leis temporais de decaimento ou de excitação que nós usamos nos experimentos, nos laboratórios, ou quando queremos estimar quanta energia vai ser absorvida para um sistema e etc. Bem, tudo isso que nós fizemos, nós deixamos de lado o elemento de matriz que tem a dependência espacial. Obviamente isso é fundamental, porque a transição, a mudança de um estado atômico envolve a mudança da distribuição de carga no espaço. Os orbitais serão diferentes, as amplitudes dos orbitais ao quadrado serão diferentes, portanto a distribuição de carga, né, e de massa do elétron, se você quiser, será diferente. Então envolve realmente uma modificação essa parte espacial. E para que ela aconteça, existem certas regras na mecânica quântica que tem que ser obedecida. Então vamos agora dar um olhar mais de perto no elemento de matriz espacial, tá certo? Que é a parte que acopla os estados
do ponto de vista espacial e é a parte essencial, porque a parte da dependência temporal, né, como nós sabemos que o tempo representa, a variação temporal representa energia do ponto de vista quântico, então aquela solução temporal que nós vimos, a evolução dos coeficientes, do ponto de vista temporal, ela tem muito a ver com as possibilidades que você tem baseado na conservação de energia. Por isso que aparecem aquelas deltas e tudo isso. Agora aqui, não. Agora aqui vai depender dos números quânticos dos estados, porque você vem com uma certa perturbação espacial e você tem que levar o estado de uma configuração para outra. Tá certo? Então vamos começar olhando isso. Vamos começar olhando, na verdade, como é aquele elemento de matriz. E nós sabemos que esse elemento de matriz depende essencialmente dos estados e da parte espacial do potencial vetor. E a parte espacial do potencial vetor, como nós estamos trabalhando com componentes de onda plana, ela é uma exponencial de IKR. E K é basicamente o inverso, né, do comprimento de onda, 2π sobre o comprimento de onda. Então, nós estamos lidando com uma certa dimensão característica para o campo eletromagnético, que é o comprimento de onda. Só que o sistema atômico tem uma dimensão muito menor. Então, eu tenho ali a dimensão da função de onda, que é esse R, que vai ser a parte da integração espacial, multiplicado por 1 sobre lambda, que é mais ou menos a parte espacial da radiação eletromagnética. O resultado disso é que eu posso, esse termo aqui, esse expoente é muito pequeno, então eu vou expandir esse expoente em diversos termos. Tá certo? Em primeira aproximação, se isso aqui é muito pequeno, praticamente a dependência espacial do campo eletromagnético desaparece, deixa de ser importante. Isso é uma aproximação, que é chamada aproximação de dipolo. Mas, às vezes eu estou numa situação onde os outros termos farão também um efeito interessante. Então, eu sou obrigado a separar esses efeitos e vou tratar agora a dependência espacial do elemento de matriz de forma distinta. A primeira aproximação, que como eu disse, eu estou lidando com extensões de estados atômicos que são da ordem de Angstrom e estou lidando com campos cuja extensão é da ordem de milhares de Angstrom. Portanto, KR é muito pequenininho. A primeira aproximação que nós vamos fazer é imaginar que a dependência espacial no potencial vetor, na interação, ela é inexistente. Nesse caso, eu tenho a chamada aproximação do dipolo elétrico. Você vai entender por que essa interação é chamada de dipolo elétrico. Nesta aproximação, o elemento de matriz, que é o nosso objeto aqui de estudo, ele será dado dessa forma, só que nessa exponencial aqui, né, ele está aqui. Quando esse elemento de matriz é zero nessa forma completa, nós dizemos que a transição é terminantemente proibida. Quando ele não é zero nas aproximações que nós vamos fazer, a gente costuma dizer que nós estamos lidando com transições dentro da aproximação que a gente cuida. Ou ela é uma transição de dipolo, ou é uma transição dos próximos termos, que serão quadrupolos ou dipolo magnético, dipolo elétrico, dipolo magnético, quadrupolo e assim por diante. Muito bem, esse elemento de matriz agora, se eu fizer a aproximação que isso aqui é unidade, isso aqui praticamente sai de fora, né? Aqui está a polarização, como nós vimos, é toda a dependência vetorial dessa interação. E o resultado é que eu acabo com um elemento de matriz, que é basicamente o cálculo do elemento de matriz no momento do elétron. Calcular o elemento de matriz no momento do elétron é como calcular o elemento de matriz de R ponto. E para expressar esse elemento de matriz, eu vou lembrar da formulação de Heisenberg, que permite eu calcular a evolução temporal, né, a taxa de variação de um operador, sabendo como ele comuta com a hamiltoniana do sistema. Então vou invocar esse resultado aqui da expressão do formalismo de Heisenberg para substituir aqui o R ponto pelo seu comutador com H0, que é a hamiltoniana que representa o sistema atômico. O resultado disso, obviamente, é uma expressão,
Tá certo? Então, esse é o elemento de matriz que eu vou calcular. Essa é a expressão que eu obtenho. Eu sei como que H0, A e B são estados que são autoestados de H0, então eu já sei de cara como que H0 age sobre esses estados, dando as energias do estado, obviamente como é a diferença, dá a diferença de energia do estado. Restando, portanto, um elemento de matriz que é dado pelo o quanto que cada estado é deslocado com relação ao outro. Esse operador é o operador que desloca espacialmente os estados. Como EB menos EA dividido por H cortado é o que eu chamei de ômega BA, então esse elemento de matriz nada mais é do que ômega BA dividido vezes as constantes, vezes o produto escalar da polarização ou da parte vetorial do campo eletromagnético, vezes o valor esperado desse deslocamento. Então, se esse estado e esse estão acoplados por um deslocamento, se eu pegar a função de onda, fizer um deslocamento espacial, gera o outro estado, obviamente esse elemento de matriz não será zero. E esse elemento, na aproximação de dipolo elétrico, esse elemento de matriz é basicamente isso. Ou seja, eu escrevi uma frase aqui dizendo que RBA, que é esse valor que resta desse elemento de matriz, existe se os estados A e B estão conectados por um deslocamento da nuvem eletrônica. Então, o que acontece fisicamente? Você tem o campo, só que agora ele não tem independência espacial nessa aproximação, mas ele tem amplitude. Então, ele é capaz de arrastar a nuvem eletrônica, vamos dizer, deformando a nuvem eletrônica de tal maneira que um orbital passa a ser o outro. Isso é fácil de imaginar, um orbital S para P, por exemplo, né? Você põe um campo, obviamente, ele desloca parte da nuvem eletrônica contrária à direção do campo, no caso do campo elétrico, que é a interação essencial aqui, né, que nós estamos fazendo. Nós podemos definir o chamado, como esse elemento de matriz vai depender do R, nós criamos o chamado operador de dipolo elétrico. Né? E essa interação toda pode ser representada como sendo uma interação que é o dipolo vezes o campo, porque aqui vai depender só da amplitude. E é por isso que nós chamamos de interação de dipolo elétrico. Porque efetivamente a energia de interação pode ser expressa como uma grandeza, que é a carga vezes a distância, que é um dipolo elétrico, vezes a amplitude do campo elétrico da radiação eletromagnética. E daí nasce o elemento de matriz de dipolo, que é isso. E aí, só através de álgebra, nós podemos mostrar que a taxa de transição entre os estados será dada por uma expressão. Agora nós estamos substituindo já o elemento de matriz espacial na expressão genérica da taxa de transição, né, da taxa de variação dos estados atômicos, na presença da radiação eletromagnética, por essa expressão. Então a expressão já se fez tudo, onde aqui aparece um vetor que nada mais é do que o elemento de matriz de dipolo entre os dois estados. E nós chamamos realmente de elemento de matriz de dipolo. E nesse caso, a transição é chamada a transição na aproximação de dipolo elétrico. Certo? E é uma das mais importantes que tem, e é que está presente muito na natureza, ao nosso redor, todo momento, toda hora. Muito bem, então eu tenho essa taxa, o valor dela depende de fortemente um estado é acoplado com o outro via um dipolo elétrico, e a gente vê que depende do produto escalar. Esse produto escalar é extremamente importante, porque esse produto escalar eu posso ter uma amplitude no elemento de matriz de dipolo elétrico, posso ter uma polarização e o produto escalar dele ser zero. Né? Então, mesmo tendo amplitude de dipolo, a transição pode levar a uma taxa zero. Então, isso dá origem às chamadas regras de seleção da transição de dipolo, que é o que nós passaremos a ver agora. Quando o dipolo é zero, a transição é dita proibida por dipolo elétrico. Tá certo? Por dipolo elétrico. Mas, às vezes, esse elemento de matriz é zero sempre. Então, a transição é terminantemente proibida ou estritamente proibida por um fóton. Pode ser por 2, aquele termo quadrático lá do início que nós vimos.
Agora, nós vamos olhar agora como praticamente o elemento de dipolo é o operador de deslocamento R entre esses dois estados, né? É o quanto um estado é deslocado espacialmente com relação ao outro para gerar o dipolo. Então nós vamos olhar esse aspecto para ver esse produto escalar, para ver quando ele não é zero. Isso dá origem, como eu disse, às regras de seleção. Para a gente poder entender melhor as regras de seleção, nós vamos ter que tratar do produto escalar entre a polarização da luz, que está escrita aqui, e a polarização da luz ela pode ser convenientemente escrita com 3 componentes, mas nós vamos mudar essa forma de escrever, nós vamos expressar em coordenadas esféricas, né, praticamente, criando das 3 componentes de polarização, eu vou criar 3 outras por combinação delas, né? Essas aqui são chamadas polarizações circulares e essa é a polarização linear ou plana. Por que a gente fez isso? Porque normalmente esses são os estados de polarização que estarão presentes no campo eletromagnético e que eu tenho interesse em saber qual é a capacidade dele interagir com o sistema atômico. Então, se eu escrever as polarizações dessa forma, tá certo? Vou escrever dessa forma as polarizações. Então, eu tenho 3 polarizações. Essas aqui são chamadas circulares. Luz circularmente polarizada para a direita, que é RCP, e luz circularmente polarizada para a esquerda, que é LCP. Right Circular Polarized Light and Left Circular Polarized Light. E o outro é plano, né? Ou Linear Polarized Light. Então, eu já tenho uma expressão conveniente. Por que é interessante fazer isso? Porque nós sabemos que a parte espacial dos orbitais atômicos serão necessariamente expressas em coordenadas esféricas, e isso então simplifica muito a gente entender como é o acoplamento da radiação eletromagnética com os orbitais atômicos, porque eles são essencialmente expressos pelos harmônicos esféricos, que é a coordenada esférica. Então nós já temos como expressar as polarizações, né? Eu somo a x e a y fora de fase de 90 graus de um lado, eu tenho a polarização circular à direita, eu somo as componentes ortogonais com a fase invertida, 90 graus fora de fase, mais invertida, eu tenho a luz polarizada circularmente à esquerda, e se eu tenho só uma componente fixa numa determinada direção, eu tenho a luz plano polarizada. O que é interessante é que até agora nós não mencionamos, mas momento angular também é importante. Não é só a energia que deve ser conservada ao se tratar quanticamente a interação da radiação com o átomo. A radiação, o momento angular também é importante. Essa forma de escrever é a forma que nos vai dar quanto de momento angular está sendo transferido da radiação para o sistema atômico. Tá certo? Muito bem. Para simplificar, nós vamos expressar que o estado de polarização é um epsilon Q, onde Q pode ser 0, mais 1 e menos 1, né? Sendo 0 o plano, mais 1 a luz circularmente polarizada à direita e menos 1 a luz circularmente polarizada à esquerda. Q é igual, dessa forma aqui, toda vez que nós tivermos o Q, nós sabemos o estado de polarização da luz. Isso tem que ser conhecido. Agora eu tenho que expressar o R do átomo também em coordenadas esféricas. Ele também não pode ser x, y, z. Então eu vou expressar da mesma maneira. Aliás, esses 3 vetores são ortogonais. Isso é um requisito, claro. As 3 componentes de polarização têm que ser ortogonal. Se eu multiplicar uma escalarmente pela outra, tem que dar 0. Mesma coisa para as componentes espaciais do deslocamento. Então agora eu vou escrever, eu vou criar um RQ e vou escrever, ao invés de ser x, y, z, eu vou fazendo as composições. Isso é como se fosse uma mudança de base, mas é conveniente. Porque agora eu já vou escrever o deslocamento em termos das coordenadas esféricas, R, θ, φ. O R1, que é x, é a soma de x e y com 90 graus fora de fase adiantada, ou 90 graus fora de fase atrasada, ou simplesmente o z. Pode ser expressa em coordenadas esféricas R1, R2, R1, R-1 e R0 nada mais é do que expressar a parte espacial através em coordenadas esféricas. O deslocamento XY do elétron, né, nos estados lá,
expresso em coordenadas esféricas. O R1 é nada mais do que R vezes um termo numérico e o harmônico esférico 1, 1. O R-1 nada mais é do que o R e o harmônico esférico 1 menos 1. E o R0 nada mais é do que a coordenada radial e o harmônico esférico 1, 0. Então essa é uma forma conveniente de escrever, porque imediatamente, a hora que eu calcular o elemento de matriz, como está aqui embaixo, quando eu calcular esse elemento de matriz, naturalmente eu vou poder expressar nessa integração, eu vou poder expressar o estado A e o estado B através dos harmônicos esféricos e, portanto, dependendo. Porque agora eu tenho esse produto escalar aqui, nada mais é do que a soma do εq com o RQ, calculado no elemento de matriz. E a soma é o produto escalar, certo? O que eu fiz foi fazer o produto escalar na outra base que eu criei, que é expressar o deslocamento em coordenadas esféricas e a polarização também. Muito bem, então, essa integral aqui espacial eu vou chamar de I, e ela vai depender dos números quânticos, N', L', M', N, L, M. Esses números quânticos são os números quânticos do estado B e A, respectivamente. Claro que agora vai depender dos números quânticos. E eu vou fazer essa conta. Então, essa conta aqui que vai me dizer quando que os estados serão acoplados por essa radiação nessas características de polarização. A primeira coisa que a gente faz é a parte espacial. Então, quando eu faço a integral, quando eu calculo aquele elemento de matriz, eu tenho já a parte em R e a parte em ângulos, né? Que é essa integral com os harmônicos esféricos. Lembre-se que os harmônicos esféricos aparecem aqui caracterizando o deslocamento e caracterizando os estados inicial e final dos estados. A parte radial nunca é nula, essa integral aqui nunca é nula, tá? Porque ela vai de 0 a infinito. E a parte angular, essa sim pode ser 0, porque eu estou fazendo uma integral de 3 harmônicos esféricos, e isso existe certas regras de seleção para que isso não seja 0. Existe um compromisso entre os números quânticos, agora L e M, de cada estado, dependendo da polarização da luz, para que esses estados sejam acoplados. A primeira regra de seleção que a gente encontra... Então nós estamos simplesmente olhando agora quando dado um estado de polarização, quando que essa integral não é nula. Então a primeira delas é que, olhando os L's, eu tenho um L' final, um L inicial, e esse Y que aparece aqui, o L é 1. Isso cria uma regra extremamente interessante, que é a nossa primeira regra de seleção. As regras de seleção nesse acoplamento da radiação com os estados atômicos é extremamente importante. A integração em θ, nesse d ômega, ela exige que L' mais L mais 1 seja um número par. Ora, como L representa a paridade do estado, isso significa que o estado atômico, ao interagir com o campo eletromagnético na interação dipolar, tem que mudar de estado, tem que mudar de paridade. Então essa vem a primeira regra que a gente tem que guardar, que ao interagir com o campo eletromagnético na aproximação dipolar, né? Na aproximação dipolar, o estado eletrônico tem que mudar a paridade. Seria como dizer que transições tem que mudar o L e tem que mudar a paridade. Então não pode ir de S para D, tem que ir de S para S é proibida, P para P é proibida, porque não mudam paridades. Você tem que necessariamente ir de S para P ou de P para D. Essas são as transições atômicas que são permitidas por dipolo elétrico. Tá certo? Segundo as regras de seleção. Agora eu posso continuar a minha conta, tá certo? Usando o teorema da adição, que é um teorema que a gente usa muito aí em mecânica quântica, que é expressar o produto de dois harmônicos esféricos como uma soma individuais, né? Eu não vou elaborar aqui sobre esse teorema da adição, que ele é conhecido e usado amplamente, né? E nessa integração, ao se fazer essa substituição, a gente vê que o estado caracterizado por L',
ele tem que ser igual a L mais 1, L ou L menos 1. Então isso significa que o seguinte, segundo essa integração, como L e L' não é permitido, nós já vimos, ele viola a regra de seleção anterior, então ele vai ser eliminado, então eu vou tirar essa possibilidade. Então o L não só tem que variar o estado tem que variar o L nessa transição, nessa mudança de estado via dipolo elétrico, mas ele tem que mudar de uma unidade de L. Então ele pode ir para um L mais 1 ou um L menos 1. Ou seja, na transição de dipolo elétrico, aqui vem a segunda regra de seleção importante para a gente, o L tem que variar de uma unidade. Isso tudo na transição de dipolo elétrico. Essa é uma segunda regra de seleção que a gente chama para essa transição. E aqui eu risquei o L, embora é permitido na integral quando a gente expande ali usando o teorema da adição, mas ele viola a anterior, né, que é necessário variar o L. Então não pode permanecer no mesmo L. Transições de mesmo L, mesmo variando o N, não é permitida. Finalmente, então essa é a integração que nós fizemos em θ e obtivemos duas regras de seleção. Finalmente, tá certo? A integração em φ. A integração em φ é uma integração da exponencial e obviamente gera uma delta. O que mostra que os números quânticos m vão estar conectados de acordo com a polarização da luz. O que era mais ou menos esperado, porque a direção de propagação foi escolhida como uma direção z. Então a integração em φ vai gerar uma regra de seleção que vai depender do estado de polarização. Aquelas anteriores não estavam dependendo do estado de polarização. Mas essa integral, como ela gera uma delta, ela acaba fazendo com que a mudança de m vai depender da polarização. Porque afinal é aonde o momento angular da luz vai chegar. Não é? Então ou eu aumento a projeção do momento angular de uma unidade, ou diminuo de uma unidade, ou não altero, dependendo de quanto momento angular eu sou capaz de transmitir da luz para os estados atômicos. Muito bem, então, somando todas as regras de seleção, né, inclusive essa final aqui, dessa aqui, só para concluir, na integração em φ, nós temos que, se Q igual a zero, né, que aí é uma delta de M mais Q, M'. Se Q igual a zero, não muda. Então, delta M é zero. Você só pode ir do mesmo M para o mesmo M. Se o Q for mais 1, aumenta de uma unidade. Então, o M' é o M mais 1. Então, você aumentou de uma unidade ao fazer a transição atômica. Se o Q é menos 1, o estado de polarização é menos 1, então é circular para a esquerda. Então, você diminui de uma unidade de momento angular ao fazer a transição atômica. Essa regra de seleção, portanto, é a regra de seleção que mantém, que preserva o momento angular na transferência da luz para o sistema atômico. Quando a luz é plano polarizada, Q é igual a zero, obviamente você não muda o estado M. Mas quando a luz é plano polarizada, propagando na direção Z, o que nós podemos expressá-la é como composição das duas circular. Então ela torna possível, como as duas circular, às vezes a plano polarizadas, sendo vista como composição de duas circular, ela permite tanto uma variação quanto a outra. Tá certo? Que em média daria zero, né? Mas, em termos de regra de seleção, só falta falar do spin, porque nós vimos estados que tem o estado de spin bem determinado. Como a interação de dipolo não interage com o spin, então esse estado é independente. Ele não é capaz de mudar o estado de spin, e isso cria uma regra de seleção extremamente importante para nós, que na aproximação de dipolo elétrico, só há transição entre estados atômicos que têm o mesmo estado de spin. Portanto, o ΔS é zero. Eu não posso mudar o spin de um estado através da interação de dipolo. Então não adianta ir de um estado que eu tenho um spin para outro que eu tenho um spin diferente.
isso não será permitido na transição de dipolo. Por quê? Porque a interação não depende, e ao se calcular o elemento de matriz, o estado de spin do estado inicial e do final, se eles forem diferentes, obviamente, a integral dá zero, porque eles são estados ortogonais. Então, você não tem como variar o estado de spin. Isso que nós vimos até agora fecha um quadro extremamente interessante, que é as regras de seleção, que é como que a radiação interage com o sistema atômico, que tipo de evolução vai acontecer entre os estados. Tá certo? Mas nós podemos ir um pouco adiante, porque nós vimos apenas a aproximação de dipolo. Essa é a única aproximação que eu posso fazer? Não, obviamente que não é. Eu posso fazer, lembre-se que ao expandir aquele termo, eu posso considerar vários estados. Ao considerarmos toda essa parte espacial, nós podemos reescrever esse termo, já que isso aqui representa o dipolo elétrico. Então nós vamos reescrever esse termo todo aqui. E ao reescrever esse termo, nós obtemos uma expressão para essa interação, né? Só aquele termo, que é composta de duas partes. Essa parte grifada em verde, que lembra uma interação do tipo quadrupolar, e portanto nós chamamos a aproximação de quadrupolo elétrico, e essa de baixo aqui, que o K vetorial, a polarização, vai dar o B, porque a polarização é definida na direção do campo elétrico. Vetorial com a direção de propagação K vai dar B, e R vetorial P vai dar L. E L tem nele um dipolo magnético, e portanto essa vai ser a aproximação de dipolo magnético. Então nós temos dois termos aqui, um que é o chamado dipolo magnético, que é esse aqui, e um que é o chamado quadrupolo elétrico, que é esse de cima. Tá certo? Vamos começar olhando o termo de quadrupolo elétrico. Ao olharmos o termo de quadrupolo elétrico, nós podemos voltar e calcular os elementos de matriz, que agora serão do tipo XY, YZ e assim por diante, por esses termos que aparecem aqui em cima, né? Ao fazermos isso, nós obtemos as chamadas transições por quadrupolo elétrico. E essas transições por quadrupolo elétrico obedecem certas regras de seleção. E as regras de seleção de quadrupolo elétrico obedecem que a variação do ΔL tem que ser 0 mais ou menos 2, o ΔM ele pode variar de 0 mais ou menos 1 mais ou menos 2, com a condição de que L igual a 0 para L' igual a 0 é proibida. Então as transições de quadrupolo elétrico não permitem, obviamente, você ir de estado S para estado S. Isso é mais ou menos normal, porque o quadrupolo pega a distribuição esférica e converte numa distribuição que tem simetria de π sobre 2, não é? Que é um quadrupolo. E, portanto, S para S não pode. Você pode ir de S para D, por exemplo, que é um orbital que indo de S, que tem simetria esférica, para D, você é como criar, nessa configuração, um quadrupolo elétrico. Então, essas são as regras de seleção para a transição chamada de aproximação de quadrupolo elétrico. Se nós considerarmos agora o outro termo, né, vai aparecer um B escalar L, e esse B escalar L, ele converte-se num dipolo magnético. A interação é do tipo B escalar um dipolo, que é dipolo magnético. E ao fazermos as regras, a integral, a gente obtém as regras de seleção para a transição chamada transição de dipolo magnético. Deixa eu só escrever aqui, dipolo magnético, tá certo? Então, isso aqui é a aproximação de dipolo magnético. E a aproximação de dipolo magnético exige agora que o L não varie, não é? Agora, o ΔJ, como agora envolve o spin, tá certo? Porque é a interação com o campo magnético, o spin interage com o campo magnético. O ΔJ pode variar de 0 mais ou menos 1, e o ΔMJ pode variar de 0 e mais ou menos 1. Tá certo? Então, a transição do tipo SD é uma transição essencialmente de quadrupolo elétrico.
enquanto uma transição de D para D, de S para S, é uma transição essencialmente de dipolo magnético, tá certo? E vocês agora estão entendendo o porquê dessas transições. Bom, quando a gente considera o átomo como estrutura mais precisa, tá certo? Quando eu vou pegar uma estrutura mais precisa do átomo, considerando a estrutura fina, por exemplo, tá certo? Então, as regras de seleção continuam a valer. Então, ao considerar a estrutura fina, as regras de seleção que eu obtenho, elas não são grandemente alteradas. Então, vamos, quando a gente leva em conta essas transições, nós, na estrutura fina, por exemplo, nós teremos uma alteração das regras de seleção. Então, o ΔL, que tinha que variar de mais ou menos 1 na aproximação de dipolo, vai virar o ΔJ variando 0 ou mais ou menos 1 na aproximação de dipolo. Então, a aproximação de dipolo elétrico, ela exige variação do J também, né? Dependendo dos estados de polarização, quem vai variar agora é o J total. Tá certo? Isso faz com que determinadas transições sejam permitidas ou não. Vamos olhar o caso do dublê. Então nós temos um dubleto do sódio ou de qualquer um desses alcalinos, e a gente sabe que o estado P, ele splita em 2, e a gente começa em S. Então eu tenho J igual a meio, ele pode ir para J igual a meio, ou, e aqui eu estou variando delta então eu estou variando ΔL de 1, estou variando ΔJ ou de 0 ou de 1. Então a transição do estado S para o estado P meio ou estado P3 meio, ela é permitida por dipolo elétrico e, portanto, acontece. Se eu pegar uma transição mais complicada, indo de P, por exemplo, para D, numa transição desse tipo aqui, então eu estou indo de um dublê, uma estrutura fina do estado P para uma estrutura hiperfina do estado D. Aqui não é todas as transições que são permitidas. Essa transição é permitida porque eu não mudo o J. Embora o ΔL é 1 aqui, né? ΔL é 1, vou de P para D. Mas o ΔJ aqui varia de uma unidade, aqui não varia, aqui varia de uma unidade e aqui varia de uma unidade. A transição daqui para lá não é permitida. Embora se eu olhasse a estrutura, eu diria que eu posso ter 4 transições possíveis. Na verdade, eu só tenho 3 possíveis de acordo com as regras de seleção quando eu olho essa estrutura fina. Tá certo? E então, ao fazer uma transição P para D, ao invés de observar 4 linhas, eu observo apenas 3 linhas de transição. É possível a gente calcular, baseado nos elementos de matrizes, a força das transições SP entre os vários estados da estrutura fina, tá certo? Então as transições SP, normalmente a razão é 2 para 1. Se eu pegar as transições PD, a transição onde eu mudo uma unidade é mais forte. Então aqui eu estou representando algumas transições de P para D e qual é o valor do elemento de matriz. E as transições para F, D para F, também você tem aqui o valor relativo dos elementos de matriz que você tem, e isso te dá mais ou menos, é interessante que isso vai representar a força da transição de uma maneira ou de outra, e você então tem a amplitude relativa. É por isso que a transição S para P meio é metade da transição. Se você botar todo mundo em S e colocar radiação, a linha, né, a quantidade de átomos que vai para P meio é metade da quantidade que pode ir para 3 meios quando as condições de ressonância são válidas. E aí eu posso estudar também as transições de P para D. Aqui tem uma coisa interessante, que a transição de P para D, ao estudar, eu estou indo de P para D, na presença de campo magnético. Agora eu vou ligar um campo magnético. Então eu liguei o campo magnético,
O que é interessante é que na presença do campo magnético, os estados ML são separados. E eu exijo, ao fazer a conta, nós temos que ter a variação do ML 0 ou mais ou menos 1 durante a transição. Isso faz com que um conjunto de transições, por exemplo, indo de P para D, nem todas as transições são boas. Saindo desse estado, a exigência do ΔML igual a 0 mais ou menos 1 faz com que eu vá para um determinados estados apenas. E isso você vê que cada estado aqui de baixo está acoplado a apenas 3 estados ali de cima. E essa transição, ela gera então 3 linhas, que é chamado tripleto de Lorentz. Embora eu ache que numa estrutura dessa, quando o campo magnético vem e abre, eu poderia ter muita coisa, as regras de seleção vão dizer que só 3 transições são permitidas. Isso dá origem ao chamado tripleto de Lorentz. E no caso de campos moderados, né, um efeito Zeeman com campo moderado, a gente observa que eu vou exigir, na estrutura fina, que o ΔMJ varie de 0 ou mais ou menos 1, dependendo do estado de polarização, na transição SP. E aí você, então, ao pegar a estrutura no campo magnético, a estrutura fina no campo magnético, que é isso que eu estou fazendo agora, de uma forma bem rápida, indo de S para P meio ou P3 meios, não são todas as transições que são permitidas. Apenas algumas são permitidas, né? Então, saindo desse estado aqui, que é o F, que esse estado aqui do S meio, né? E que é o F igual a 1 do hidrogênio, e aqui é o F igual a 0 do hidrogênio, da estrutura fina, tá certo? Então, daqui, né, saindo desse estado, eu não posso acoplar com esse estado, não tem realmente linhas permitidas. Então, ao considerar a estrutura fina, o ΔMJ é quem manda na transição. E aí não é tudo que é permitido. Então você tem que tomar cuidado, porque nem tudo é permitido quando você considera esses átomos no campo, com as suas aberturas de estado e assim por diante. Ao considerar a estrutura hiperfina, tem uma coisa interessante. E isso vale a pena eu mostrar para vocês. Que é quando a gente considera a estrutura hiperfina, a transição de dipolo elétrico, ela exige, então a transição de dipolo elétrico, que é tudo que eu estou falando de dipolo elétrico, ela exige que ΔF seja 0 mais ou menos 1, com adição da nota que 0 para 0 não é permitido. Então, ao tratar as transições da estrutura hiperfina, na aproximação de dipolo elétrico, as regras de seleção vão exigir que o ΔF varie de 0 ou mais ou menos 1, porém, não é permitido de 0 para 0, de F igual a 0 para F igual a 0 não é permitido. Ao considerar uma estrutura hiperfina como essa, que eu estou mostrando aqui, então, na estrutura hiperfina eu tenho um estado S, por exemplo, aqui do hidrogênio, né? Ele tem F igual a 1 e F igual a 0. Se eu considerar o P meio, ele tem F igual a 1 igual a 0. Se eu considerar o P3 meios, ele tem F igual a 1 e F igual a 2. E as transições que são permitidas, por exemplo, de 0 para 0 não é permitido. Então eu não posso, embora eu estou mudando L, indo de S para P, por dipolo elétrico não é permitido essa transição. Então só algumas transições passam a ser permitidas. Começando em 1, indo para P meio, eu só posso ir para 0 e 1. Agora, começando em 0, só posso ir para 1. Tá certo? É extremamente importante lembrar essas regras de seleção para a transição de dipolo. Começando em 1, eu também posso ir para 2 ou posso ir para 1. Mas começando em 0, eu só posso ir para 1. Eu não poderia daqui ir para lá, porque envolveria um ΔF2, que não é permitido. Então nós podemos resumir que a aproximação de dipolo, as regras de seleção exigem, tá certo? Na aproximação de dipolo, as regras de seleção exigem que o ΔL varie de mais ou menos 1, o ΔJ varie de 0 ou mais ou menos 1, e o ΔF varie de 0 ou mais ou menos 1, mas de 0 para 0 não é permitido. E que o ΔF também varia de 0 ou mais ou menos 1, que aqui vai representar a conservação de momento. Onde 0 mais ou menos 1, tá certo? São aqui no MF, então dependendo da polarização da luz,
se ela é plano ou circular por um lado ou circular por outro, o ΔM do estado tem que mudar. Então, resumindo, nós vimos na aula de hoje como que a radiação eletromagnética interage com os orbitais atômicos, né? Como é o mecanismo, como isso varia com o tempo, como que um sistema atômico vai migrar de um estado para outro, naquilo que nós chamamos de transições eletrônicas. Só que essas transições eletrônicas não acontecem aleatoriamente. Elas têm regras, que são basicamente as regras de conservação da mecânica quântica. Quando eu acoplo esses sistemas, tá certo? Eu posso ter 3 tipos de efeito: a absorção, a emissão estimulada ou a emissão espontânea. Mas, para que isso aconteça, estados serão ligados de acordo com as regras de seleção. E as regras de seleção são regras baseadas praticamente nas conservações de momento. E aí, então, o L de um orbital, o número quântico L, só vai poder variar de determinadas formas, o J só vai poder variar de determinadas formas, e o MJ também só de determinadas formas. Quando eu considero a estrutura hiperfina, mesma coisa. O momento angular final lá é quem manda. Bom, na próxima aula nós vamos continuar com a interação da radiação eletromagnética, fazendo umas aproximações que simplificam muito a vida ao considerarmos a interação do campo eletromagnético com a estrutura atômica. Até lá!